Olá, amado irmão, olá, amada irmã, Shalom Adonai. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e mais uma vez estou aqui para poder ministrar a você uma palavra que eu creio que vai falar muito ao seu coração, porque ela falou poderosamente ao meu coração. Na verdade, é uma ilustração, como eu havia dito para vocês. Eu estou trabalhando como pedreiro aqui na minha casa, eu mesmo, Sou pedreiro, eu mesmo estou fazendo a obra e Deus falou muito comigo. Deus falou poderosamente comigo quando eu estava peneirando uma areia. E aquilo trouxe ensinamento, aquilo trouxe para mim muita instrução, muita vida espiritual para mim. E eu gostaria de passar para vocês. Mas antes eu gostaria de deixar uma pequena palavra, uma breve palavra que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6 até o 9, onde nos ensina poderosamente sobre a correção de Deus, a educação de Deus para nós. Esta palavra nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Outras traduções falam corrige, Corrigir é a mesma coisa que educar. Versículo 7 fala assim, suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Versículo 8, mas se estais sem orientação ou sem correção, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. O versículo 9 fala assim, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Ou seja, se os nossos pais humanos, quando nos corrigiam, quando nos chamavam a atenção, ou quando nos chama a atenção, nós os respeitamos, muito, imagina o próprio Deus nos corrigindo, nos educando, nos chamando a atenção, ou seja, o Pai dos Espíritos. Nós não vamos ouvi-lo para então vivermos? Então eu vou deixar com vocês essa ilustração da qual Deus falou comigo poderosamente. Medite, reflita no nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá então à reflexão. Assista com toda a atenção, por gentileza. Olá, amado. Olá, amada. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves. Vocês estão me vendo aqui de uma forma diferente, bem no natural mesmo. Como eu tinha dito em uma live, eu mesmo estou fazendo aqui a construção da minha casa como pedreiro, pintor, mobiliário hidráulico e eletricista. E eu havia dito para vocês que Deus tinha falado muito comigo, trabalhando aqui nesta obra, fazendo esta construção. E uma das coisas que Deus falou comigo é a forma como Ele trabalha em nossas vidas. E muitas vezes nós sentimos a dor desse trabalhar de Deus. Deus trabalha muitas vezes em nossa vida com essa ferramenta aqui, peneira. Muitas vezes Deus, Ele nos passa pela peneira. E eu só posso dizer uma coisa para você, a peneira de Deus dói, mas a peneira de Deus te purifica também. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, do que é o peneirar de Deus. Você está vendo esse monte de terra aqui? Esse monte de terra aqui, posso considerar que seja eu, ou seja você. Esse monte de terra aqui somos nós. Esse monte de terra aqui é uma pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa. E dentro de nós, muitas vezes, existem tantas coisas ruins que Deus quer tirar. E a única forma que Deus tira é assim, nos peneirando. É nos tratando aqui, na peneira. Vou te dar um exemplo. Vou pegar aqui uma porção dessa terra, ou seja, é como se Deus estivesse pegando uma porção de você, um pouco de você. Deus não vai fazer isso de uma vez, Ele vai pegar de você aos poucos, vai colocar na peneira dele e vai fazer isso aqui, vai peneirar você. E é impressionante que o que é importante para Deus não é o que passou é você, é o que fica, é isso aqui,
essa quantidade de sujeiras. Essas sujeiras aqui podem ser consideradas como empecilhos em nossas vidas, como pecado, como pedras de tropeço. E sabe o que Deus faz com isso? Ele pega tudo isso que não presta e joga no mar do esquecimento. Ele joga fora. E ele continua pegando de você, de pouco a pouco, sabe, aos pouquinhos, e ele vai te peneirando, sabe? E dói, porque o pecado em nós, ele é prazeroso, não é verdade? E aí quando Deus te peneira, ele tira mais coisas de você que não prestam. Ele tira muitas coisas, né, que não tem valor da sua vida, justamente para poder te purificar, justamente para poder deixar você mais santo. E ele pega isso que não presta e joga no mar do esquecimento. E Deus vai fazendo isso. E você vai sendo tratado por Deus. Ele pega mais um pouco de você, coloca na peneira dele e vai peneirando você. Dói. Por que dói? Porque isso aqui estava impregnado em nós. Isso aqui estava colado, fixado em nós, agora está separando de nós. E muitas vezes dói o tratar de Deus, mas é Deus curando a gente, é Deus limpando a gente, é Deus purificando a gente. Então tudo isso que não presta é jogado fora, sabe? E aí o que Deus faz? Pega mais um pouco de você. E Deus vai fazendo isso no decorrer da nossa vida. Ele não faz isso de uma vez, né? Ele nos purifica de todo pecado, mas fica aquelas manchas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas coisas desnecessárias. E às vezes Deus vai fazer isso. Ele vai ver um torrão, ele vai ver algo aqui que vai falar assim, poxa, isso aqui ainda tem valor. Ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó, para destroçar. E vai virar coisa boa. Por quê? Porque aquilo tinha a aparência de que não prestava, mas para Deus presta. E essas coisas que têm a aparência de que não prestam, mas que para Deus presta, muitas vezes são as críticas que nós recebemos no nosso dia a dia, né? Às vezes as pessoas dizem para nós que nós não temos valor e nós acabamos acreditando. E Deus pega aquela palavra maldita e destrói ela, sabe? Aquela palavra maldita que ficou, Deus pega e destrói. Fala, não, você tem valor, né? Eu vou te dar um exemplo claro aqui disso. Quando apareceu um torrão maior aqui, né? É Deus quebrando a gente. Neste momento que Deus está peneirando, Ele pega mais um pouco de você, começa a te peneirar, aí sobra alguns torrões. Deus vai fazer isso aqui, ó. Deus vai pegar, vai destruir esses torrões, porque esses torrões foram palavras malditas que foram lançadas sobre nossas vidas e nós acabamos acreditando nelas. E era coisa boa que existia em nós, e por causa das críticas nós começamos a acreditar que elas não prestavam. E Deus diz, não, você tem valor, isso aqui tem valor, isso aqui faz parte de você, né? O seu caráter que foi criticado, a sua fidelidade a Deus que foi criticada, a sua honestidade que foi criticada, você começa a se tornar uma pessoa infiel, desonesta, e Deus fala, não, você tem valor. Então Ele pega aquilo que as pessoas, né, estavam dizendo para você que não tinha valor, né, e Ele transforma aquilo novamente em coisa boa para a sua vida. E o que de fato não tem valor, Ele joga fora. E muitas das vezes tem até merda em nossa vida. Nós fazemos tanta coisa errada, né, mas Deus, Ele é Deus, então Ele vai pegar você e vai fazer isso aqui, Ele vai passar a mão em você e vai tirar, extrair de você sempre o seu melhor. E o que não presta, Ele joga no mar do esquecimento. E assim você vai se transformando. O interessante é que o que sai da gente não é muita coisa, é pouca coisa, sabe? Porque o pecado, ele não precisa ser grande para ele te destruir. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. E basta apenas um pecadinho para começar a destruir sua vida. Então muitas das vezes, olha o tanto que Deus está pegando de você. Deus coloca na peneira dele, e quando Ele peneira você, preste atenção, é pouca coisa que sobra, mas é isso aqui que destrói a gente. Esse pouco de pecado, esse pouco de coisas que não prestam nas nossas vidas é que nos destrói, que nos afasta dele. Ele pega isso aqui, joga no mar do esquecimento. Na medida que Deus vai te peneirando, vai acontecendo algo extraordinário. Você vai crescendo. Ele vai tirando as suas impurezas, Ele vai tirando os seus pecados, te dando forças para vencer o pecado. Você vai vencendo todo o pecado. Você sabe o que acontece? Chega um determinado momento da sua vida
quando você já alcançou todo o conhecimento que você precisa de Deus, aqui está você, né, já maduro, experimentado na fé. Deus pega você e faz isso aqui, ó. Ele te espalha. Ele te espalha porque Ele sabe que agora você tem muito para dar às pessoas. Você tem muito de Deus, você tem muito dele para dar. Então Ele vai te espalhar. Ele vai fazer você crescer. Ele vai fazer de você, aleluia, um ganhador de almas, um ganhador de vidas. E Deus vai começar a espalhar você para o mundo, para a cidade onde você mora. Então você vai começar a dar para as pessoas mais de Deus, porque agora você tem mais de Deus. Mas mesmo assim Deus vai continuar te peneirando, porque Ele sabe que a gente pode vacilar, que a gente pode cair, que a gente pode errar. E agora é impressionante, Deus Ele vai pegar muito de você. No início Deus pegava apenas uma porção, agora Deus pega 2 porções de você e coloca na peneira dele, porque Ele sabe que você suporta o peneirar dele mais forte. Então Ele vai peneirar você mais forte, porque Ele sabe que você está mais forte espiritualmente, porque Ele não quer ver você impuro, distante dele. Ele quer ver você perto dele, junto dele. Ele quer ver você prosperando, Ele quer ver você crescendo espiritualmente. E é isso que Deus vai fazendo em nós. Vai nos peneirando, nos purificando e espalhando de nós. E nos espalhando, né? E fazendo com que nossas fronteiras se alarguem. Observe o tanto que você já espalhou. Quando Deus começou a te peneirar, era apenas um pouquinho, no início da sua vida com Deus. E agora, os anos se passaram e Deus já te peneirou bastante. E você tem muito de Deus para oferecer às outras pessoas. Aleluia. Quando eu comecei o processo para poder exemplificar para vocês, desse lado aqui, ó, aqui mesmo onde vocês estão vendo, estava um monte de areia impura, um monte do eu impuro, um monte de você impuro. E Deus foi nos pegando daqui e nos trazendo para cá e nos peneirando com a peneira dele e tirando toda a imundícia, toda a sujeira, tudo que estava naquela areia que era impróprio, que estava imprópria, para preparar uma massa. Então Deus nos pegou, tirou daqui e nos trouxe para cá. Agora tem um monte de você tratado, curado. Você cresceu espiritualmente, você avançou na fé, o tempo passou e agora você está aqui diante de Deus, purificado de todo pecado. Só que este eu aqui, peneirado, já não está mais na terra. Aqui era enquanto nós estávamos na terra. Deus foi nos peneirando de pouco a pouco. Quando Ele nos trouxe para cá, Ele nos trouxe para a eternidade. Ele nos peneirou todo. Não tem mais nada para Deus peneirar. Então o que nos resta? Vida eterna. Santos em Cristo Jesus. Viver eternamente com Cristo. Aqui você já morreu. Totalmente. Fisicamente para o mundo. Ali nós estávamos ainda vivos para o mundo. E Deus foi nos pegando com a pá dele, nos tirando e trazendo para a peneira dele. Deus foi nos pegando aos poucos e nos trazendo para a peneira dele. E quando terminou o processo, partimos para a glória, peneirados, santos,
para toda a vida, para todo sempre, livres de toda mágoa. Ele enxugou dos nossos olhos todas as lágrimas. Pega essa visão. Olha o tanto de você e olha o pouquinho de sujeira. Porque não precisa ter muita sujeira em nossas vidas para nos destruir. Basta um pouco de pecado para nos tirar. Mas o amor de Deus por nós é muito grande, porque Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fique com Deus. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves. Se o Senhor me permitir, vou continuar trazendo ilustrações aqui pra gente. Tchau. Então, amados, espero que vocês tenham aprendido um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que Deus falou comigo. Se Deus falou poderosamente com você, compartilhe este vídeo com outras pessoas no nome de Jesus. Porque os ensinamentos de Deus, eles são profundos. E Deus usa tudo para nos ensinar. Deus usa tudo para nos falar. O tempo todo Deus está falando conosco. Basta nós termos uma sensibilidade, basta nós sabermos ouvir, sabermos enxergar, sabermos até cheirar a palavra de Deus, aquilo que Deus está querendo falar conosco. E então nós vamos ouvir, ver e sentir nitidamente Deus falando conosco, tá bom? Fique com Deus, fique na paz. Nos encontraremos então em um próximo vídeo, tá? Tchau, Shalom, Adonai.